Oi pessoal, meu nome é Rafaela Fávaro, mas podem me chamar de Rafa. No vídeo de hoje falaremos sobre iluminações para a Sanka. Muitos me perguntam, Rafa, só tem fita de LED para usar na Sanka? Como que eu faço a iluminação da minha Sanka? Como são iluminações de Sanka em pés direitos elevados? Então tudo isso eu quero falar um pouquinho para vocês hoje. Quero dizer que não tem só fita de LED para Sankas. Claro que fita de LED é muito prática e muito fácil de manusear porque ela tem diversas medidas e aceita na maior parte dos locais devido à curvatura, linearidade, enfim, tudo isso. Mas quero dizer a vocês também que a gente tem mais duas opções para utilizar em Sanka que ficam com iluminações muito boas. A primeira são a mangueira de LED neon. A mangueira de LED convencional, ela tem aqueles pontinhos, mas ela não é tão recomendada para dentro de Sanka, porque dependendo da profundidade que essa Sanka tiver, os pontinhos ficam marcados. O legal é a mangueira de LED neon, que quando ela acende, ela tem uma iluminação homogênea e ela é bem mais forte do que a mangueira de LED convencional. Então isso é muito legal porque quando você precisa de uma Sanka que também te ajude na claridade do espaço, essas mangueiras de LED neon ficaria tudo homogênea, com uma potência, uma intensidade de luz muito boa e elas não têm um custo tão elevado, elas são um custo acessível, aproximadamente um pouco mais caro ou quase que o mesmo valor de uma fita de LED um pouco mais forte, mas elas têm essa praticidade. O formato é um pouco diferente e qual é a diferença principal da mangueira de LED neon? Ela não dá para vocês cortarem de pedaços pequenos, então se a Sanka é 7,20, ela não tem essa opção de 20. Normalmente as mangueiras de LED neon cortam de 50 e de 1 metro. Então é de 50 e 50 centímetros pra gente fazer as medidas. E aí normalmente a gente corta um pouquinho maior, sobra, dá uma enrolada dentro da Sanka. Ou então, se faltar um pedacinho, deixa 1 centímetro de cada lado e fica bem imperceptível, ok? Uma outra opção, como a segunda opção, são as lâmpadas tubulares de LED. As lâmpadas tubulares de LED são 3 medidas padrão: 60 centímetros, 1,20 m e 2,40 m. Essas lâmpadas são as lâmpadas mesmo de antigamente. Porém, hoje elas vêm em versão LED e não utilizam reator. É só o soquetinho e aí você faz a instalação normalmente, bem simplesinho. Para manutenção, a lâmpada tubular de LED é a melhor opção, que caso queime, você troca um bastão de 1,20 m ou um bastão de 60 centímetros. Então é uma coisa assim, mais versátil. Porém, na hora da instalação, ela precisa ser feita uma instalação adequada, para que não apareça sombras na Sanka. Por exemplo, você tem um cortineiro de 3 metros e aí você vai colocar lâmpadas tubulares. Se você usar uma lâmpada grandona de 2,40 e uma lâmpada pequena de 60 centímetros, nas medidas daria 3 metros. Porém, não é muito bem assim que funciona. O ideal é que tenha um pouco de sobra, porque o final de uma lâmpada não pode encostar com o final da outra. É sempre ideal que a gente transpasse um pouquinho, ou nas costas da lâmpada ou em cima da lâmpada, para que os finais, que é onde coloca o soquetinho, não deixem ocasionar sombra ou não ter nenhum problema com a iluminação, que fique feio, que fique marcado, certo? Então precisa ter esse cuidado. O ideal seria usar mais lâmpadas de 1,20 m para que dê os 3 metros, transpasse um pouquinho mais, tal. Então é dessa forma que é feito. As lâmpadas tubulares é só o valor da lâmpada mais um soquetinho. É bem próximo o valor da mangueira de LED neon. Já a fita de LED, toda fita de LED precisa de uma fonte. Tem fita de LED que vem a fonte já nela, acoplada. Porém, tem fita de LED que vão fontes separadas. Vantagens da fita com fonte separada é que quando a fita queima, não necessariamente foi a fita que queimou. Pode ter sido a fonte. Você consegue ir na loja, testar e trocar só a fonte. Quando a fita de LED é tudo junto, emendada com a fonte, aí é mais difícil fazer essa troca. Os rolos das fitas de LED são padrões,
maiores, de 5 metros, porém elas são fáceis de emendar, é tudo com base do estanho. Ah, eu não falei, mas a mangueira de LED neon, ela tem 50 metros ou 100 metros o rolo, então você consegue cortar linear toda a sua sanca, sem nenhuma emenda, sem nenhum corte, nadinha. Ela vem bem homogênea mesmo, tá? E as fitas de LED já são 5 metros, e aí essas vocês precisam estanhar para emendar, caso o seu uso seja maior que 5. Aí a fita, para cada metragem, a gente indica uma fonte com potências diferentes, porque não precisa usar uma fonte forte para um lugar pequeno. Intensidade e amperagem da fita é mais baixa. Para troca, para manutenção, você sempre vai ter essa dúvida se vai ser a fita, se vai ser a fonte ou o que você vai trocar. A lâmpada tubular, sempre que queimar vai ser ela, porque ela não tem reator. Então ela funciona de uma maneira única. Já a mangueira de LED, ela tem um conector. Esse conector serve para transformar, porque o LED é 12 volts, mas ele é um conector único. Ele acende até 100 metros o rolo. Então, se você tiver 25, 30, 5, não importa. Esse conector é único, ele tem um preço mega em conta e quando queima, você pode trocar só o conector ou então você pode trocar só o pedaço da mangueira de LED que queimou. A mangueira de LED é mais fácil você identificar. Se foi um pedaço da mangueira que queimou, ela acaba dando problema só em 1 metro ou 50 centímetros que você consegue cortar, porque é um circuito só. Então ela queima aquele pedaço. Se foi só aquele pedaço, a fonte significa que tá boa. Então você vai trocar só os 50 centímetros que queimou, que deu defeito, que tá piscando. Tanto é 1 metro como 50 centímetros, você consegue cortar e fazer essa troca, essa manutenção. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e qualquer dúvida, dica ou que vocês precisarem saber sobre iluminação, deixem aqui embaixo nos comentários que a gente responde tudinho, certo? Até semana que vem e beijinhos!